Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches com o tema Ascensão do Espírito, a expansão do bem interior. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Peço licença para adentrar a casa de vocês, para que juntos possamos investir um tempo refletindo sobre alguns pontos relevantes em relação à nossa evolução. Mas antes eu gostaria de pedir auxílio ao nosso Mestre Jesus, para que durante essa reflexão a gente pudesse receber a iluminação necessária para compreender o tema que a gente vai discorrer e ao mesmo tempo que essa luz não fique só na nossa compreensão, que essa luz também possa acessar o nosso coração, onde de fato a transformação acontece. E essas reflexões de hoje, mais do que as anteriores, demanda ação e atitude da nossa parte. Então que essa luz possa acessar o nosso coração para que a gente consiga realizar isso. Durante o período que eu tive contato com a doutrina espírita, e há alguns dias eu fiz as contas e já se vão 30 anos em contato com essa doutrina magnífica e maravilhosa, eu confesso que eu refletia sobre a dificuldade da realização daquilo que a gente chama de reforma íntima. A gente compreende já de forma muito clara, quem tem 1 ano de contato com a doutrina, talvez até 6 meses de contato com a doutrina, já sabe que o propósito da nossa encarnação é a evolução. E que de encarnação em encarnação, de experiência em experiência, a nossa proposta de vida está baseada na evolução. Mas como de fato a gente aplica isso de uma forma consciente? Porque a dificuldade que a gente sente no processo e ao mesmo tempo os exemplos que a gente tem das pessoas que nos cercam, às vezes a gente fala, nossa, está tão difícil da gente chegar no ideal que a doutrina apresenta para a gente. E a gente sabe muito bem que esse ideal está exemplificado na figura de Jesus Cristo, que veio mostrar para a gente como é a atitude de um espírito que conseguiu realizar a sua transformação completa. Completa para os nossos moldes, mas ainda assim completa. E eu diria que nos últimos 10 anos eu tenho buscado formas práticas de compreender as propostas da doutrina e como eu faço para aplicar isso na minha vida. E essa busca por ações práticas me auxiliam na compreensão. E por que eu estou fazendo toda essa preleção? Justamente para apresentar nessa reflexão uma compreensão em relação a como nós podemos fazer para aumentar o nosso bem interior, que é a condição que vai nos mover para a ascensão espiritual. Entendendo não só através da doutrina espírita, mas também de reflexões filosóficas, fica claro que o Cristo veio demonstrar para a gente, na realidade, foram virtudes. Um espírito com todas as virtudes desenvolvidas e aplicadas. E por que eu digo desenvolvidas, né? Porque na própria compreensão de como funcionam as virtudes, dentro da doutrina,
E através dessa parte filosófica, né, que a doutrina nos apresenta, a gente vem a compreender que a virtude, ela já está presente em nós desde o momento em que éramos simples e ignorantes, no formato de potência. E como traduzir isso de forma mais fácil, senão como na condição de sementes plantadas no nosso espírito. Quando a gente vai lendo o livro dos Espíritos e entendendo que as leis divinas já estão dentro da nossa consciência, de certa forma, a nossa consciência é esse terreno, onde as leis divinas e onde essas sementes de virtudes estão plantadas. De forma que quando a gente vai nos desenvolvendo, o que acontece é o florescer dessas virtudes na nossa vida, o florescer dessas virtudes nos nossos atos. E então, sabendo que o propósito é o do florescimento das virtudes dentro de nós, como é que eu faço para fazer isso? Porque lembra que a provocação tem a ver com como eu faço isso de forma prática. Para fugir da resposta básica, que é, a gente precisa evoluir. Isso é raso. E no fim do dia a gente não consegue entender o que a gente precisa fazer para evoluir. Então a forma prática ajuda a gente a, pelo menos, planejar, idealizar qual que é o próximo passo que eu tenho que dar na minha evolução. Então, o primeiro passo foi entender o que é uma virtude. Que ela já está plantada na minha consciência, plantada no meu espírito, já entendi e aceitei. Agora, como que eu faço para desenvolver uma virtude nova? Resumindo, para poder chegar no ponto que eu gostaria de apresentar nas reflexões de hoje, as virtudes nada mais são do que hábitos. E um hábito, a gente consegue entender de forma mais clara que são rotinas, costumes, atitudes que nós temos no nosso dia a dia e que conforme nós nos acostumamos com essas atitudes, com essas rotinas, a gente passa a não precisar pensar para executar aquela ação. E entendendo que as virtudes na realidade são hábitos, olhar para como nós desenvolvemos hábitos está diretamente ligado ao nosso percurso, à nossa jornada de evolução. E vocês já pararam para pensar que quando a gente vai, por exemplo, fazer um hábito novo, o hábito clássico que geralmente a gente passa, ou fazer uma dieta, ou fazer uma academia, todo mundo chega uma idade, chega um momento da vida que fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar algum aspecto da minha vida, eu preciso melhorar a minha disciplina. Sempre que a gente olha para isso, a gente percebe o quão difícil é começar um processo, uma rotina nova. Existe um dispêndio, existe um gasto de energia e uma manutenção dessa energia, porque geralmente também quando a gente decide, a gente está com uma energia capaz de falar, então eu vou fazer. Aí a gente vai, começa, na primeira dificuldade a gente para, interrompe e não consegue voltar. Então, a mudança de um hábito, ela requer a energia inicial para a gente dar o primeiro passo, para a gente sair da inércia, mas depois a gente precisa fazer, ter um processo de manutenção cíclica até que essa rotina, esse hábito se incorpore na nossa vida e aí a gente não precisa mais gastar energia e às vezes a gente não precisa mais pensar para fazer isso. O problema está no começo. Então, entendendo que a virtude é um hábito, facilita para a gente entender que vai ser difícil no começo,
mas com a manutenção necessária eu consigo mudar o meu padrão de pensar, eu consigo mudar a minha atitude e eu consigo aumentar a quantidade de bem dentro de mim. Então, a partir daí, começa a grande dúvida. Quais são as virtudes que eu tenho que desenvolver? Porque não adianta também eu ter uma lista gigante de virtudes, que eu penso que são as virtudes ideais, e a coisa não acontece de forma otimizada. Então, depois de compreender essa necessidade de mudança de hábito, a primeira coisa que eu fui buscar é quais são as virtudes que eu poderia desenvolver. E existem uma série de listas de virtudes. A lista que eu acho que fez mais sentido dentro da minha busca por evolução foi uma lista que está ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Ela começa no capítulo 5 e passa pelo capítulo 6. Essa lista em si está no comecinho do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E por que eu estou comentando isso? Porque esse é o trecho que fala do Sermão da Montanha. Esse é o trecho que fala das bem-aventuranças. A gente tem ali os 12 primeiros versículos desse capítulo, onde Jesus começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E a gente vai entender, conforme a gente estuda, que cada bem-aventurança ela tem uma estrutura. Essa estrutura passa por entender aquilo que nos faz bem-aventurados. E bem-aventurado, numa tradução simples, para ficar mais claro, é feliz. Então, qual é a virtude que nos faz desenvolver a felicidade? E na sequência, o versículo traz a consequência do desenvolvimento daquela virtude. Muitas vezes a gente pode, ao ler o versículo, pensar que essa virtude ela vai trazer para a gente esse benefício lá na frente, mas conforme a gente vai estudando esse trecho das bem-aventuranças, a gente consegue perceber que a consequência do desenvolvimento da virtude que está ali, ela já acaba sendo a própria consequência da transição, a própria consequência da mudança de hábito para alcançar aquela virtude. Mas as bem-aventuranças, elas já são descritas, elas já são faladas em uma série de lugares. E o Sermão da Montanha é um trecho fácil de encontrar e é um trecho que existem vários estudos e livros que nos auxiliam a compreender quais são as virtudes, como elas funcionam. E eu queria, mais do que dessa vez falar sobre virtudes, para expandir a quantidade de bem que tem dentro de nós, eu queria falar de atitudes, porque se a virtude é o desenvolvimento de um hábito ele é feito de atitudes. E um outro trecho do Novo Testamento que a gente vai encontrar uma proposta de desenvolvimento de atitudes é um trecho pouco falado, porque talvez ele é pouco compreendido. Esse trecho está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22 e 23. Ali nas Bem-aventuranças a gente tem 12 versículos. Aqui a gente tem só 2 versículos. Onde Paulo, ele apresenta aos Gálatas quais são o que ele chama de frutos do Espírito. Numa explicação rápida, Paulo, ele fala, nesse trecho um pouquinho antes, ele fala sobre as obras das nossas imperfeições, vamos dizer assim, ele chama de obras da carne,
mas o que ele está querendo dizer ali são as obras das nossas imperfeições. E em contrapartida, no oposto disso, ele chama de fruto do Espírito. E eu, numa tradução para nossa compreensão, na nossa reflexão, diria que seriam os frutos para a nossa evolução. E olha que interessante, ele usa dois substantivos aqui. Quando ele fala da nossa imperfeição, ele chama de obra. E obra está diretamente ligado ao nosso... A obra é uma consequência de um trabalho. É uma consequência de um esforço. E o fruto, ele não é uma consequência de um esforço. Ele é o florescer, o frutificar de uma semente. E aqui está a grande diferença, porque a criatura realiza obra. E se a gente for ver a lista que está ali no capítulo 5 de Gálatas, eu não vou entrar nela, porque a gente já sabe muito bem quais são as obras do Espírito, da carne, mas se por um acaso vocês tiverem curiosidade, vai lá um pouquinho antes do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, tem tudo o que nós fazemos e o que a nossa sociedade faz. Mas eu gostaria de focar nos frutos do Espírito, que é como ele chama. Toda aquela potência que nós temos, toda aquela divindade, aquela emanação de Deus que já está dentro de nós e que a gente precisa frutificar. A gente precisa fazer nascer através das virtudes. Então, é interessante o conceito da realização da obra e da frutificação do Espírito e das virtudes. Mas, agora eu queria entrar na lista de atitudes que Paulo coloca nesse trecho, e, obviamente, essas atitudes elas não se esgotam, mas não se esgotam no sentido que a gente pode colocar outras atitudes, mas ele coloca uma proposta de 12 atitudes que a gente desenvolva, que naturalmente vão se refletir em hábitos que, por consequência, vão se refletir em virtudes. Virtudes ligadas ao exemplo dado pelo Cristo. Então, eu vou passar por elas e vou explicar um pouco. Algumas falam por si. Quando eu disser as atitudes, elas falam por si, mas a gente pode refletir um pouco sobre elas. A primeira que ele coloca é a atitude da caridade, do auxílio ao próximo, e aqui eu estou traduzindo, né, o conceito da caridade, porque se a gente quiser entender também o que é caridade no conceito de Paulo, vale a pena dar uma olhada no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Ali está de forma clara o que é caridade, e na minha opinião, é o melhor lugar onde se fala sobre caridade na história da humanidade. Mas Paulo está falando da caridade, que é o auxílio ao próximo, buscando verdadeiramente atender a necessidade do próximo e se desvinculando de qualquer atitude que possa nos beneficiar no processo. A caridade para o outro, pura e simples. Então, fora da caridade na salvação, a gente ouve falar tanto da caridade na doutrina, e aqui Paulo coloca como a primeira atitude que a gente tem que desenvolver. Segunda atitude, uma atitude que pouco a gente fala, e às vezes a gente não associa essa atitude com o processo de evolução, que é a alegria. A gente muitas vezes associa o processo de evolução como uma coisa séria, uma coisa reta, sem muitos desvios, mas o próprio Cristo dá exemplos de alegria no decorrer do seu evangelho. Então, mas o interessante é que não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com alegria, e é uma alegria, é como recepcionar aquilo que a vida nos apresenta estando alegre, apesar das possíveis dificuldades. Isso tem muito a ver com o fato de como nós aceitamos
as oportunidades que a vida nos apresenta de desenvolvimento. Então, Paulo, ele reforça a importância da atitude da alegria. Em seguida, Paulo fala sobre a paz. Nas duas anteriores, caridade, a gente faz para o próximo. Alegria é como a gente recebe as coisas que a vida nos apresenta. A paz a gente desenvolve dentro de nós. E se a gente for ver, essas atitudes, elas sempre têm esses movimentos ou então esse nascimento interior. E estar em paz não tem nada a ver com estar num lugar pacífico. A gente vai entender que a paz, ela primeiro nasce dentro de nós. Sem as preocupações, agindo de forma... toda vez que eu entrego o meu melhor e deito a cabeça no travesseiro com a consciência de que eu dei o meu melhor, isso é um exemplo de paz nas nossas vidas. Seguindo um pouco, Paulo vai apresentar para a gente a benignidade. E essa palavra a gente não costuma utilizar muito, mas a benignidade tem a ver com a benevolência. E qual que é a diferença da benevolência e da bondade, que é a próxima atitude que ele fala? Mas vamos concentrar agora na benevolência ou na benignidade. A parte do volência, da benevolência, tem a ver com vontade. Então, a benignidade ou a benevolência tem a ver com a boa vontade. Ou seja, como eu trago o bem para dentro das minhas atitudes, para dentro dos meus anseios de realização. E a gente vai entender que a bondade, o bem, está diretamente ligado com o fato de eu conseguir entregar para o próximo aquilo que ele precisa, que está lá na caridade também. Então, a boa vontade, a benevolência, a benignidade é eu agir com a intenção de auxiliar o próximo. Isso é a benignidade. Outra atitude que Paulo apresenta para a gente, como eu comentei, é a bondade. E a bondade, agora explicando um pouco mais entre a bondade e a maldade, se nós formos num trecho do livro Ação e Reação, André Luiz pergunta para o benfeitor espiritual qual que é a diferença do bem e do mal. E, obviamente, vem um parágrafo gigante, repleto de informações, mas numa tradução simples do que tem nesse parágrafo, o benfeitor diz que bondade é quando nós fazemos as boas coisas para todos. E maldade é quando nós buscamos fazer as boas coisas somente para nós. Ou seja, tanto bem quanto mal tem a ver com uma relação de busca do bem, mas na bondade esse bem está bem direcionado e na maldade esse bem está mal direcionado. E não é tão difícil de entender isso, porque ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vincula de forma muito clara a maldade com o egoísmo. Então, bondade tem a ver também com pensar no próximo. E aí vem a benevolência, como eu comentei, e a gente aplica essa bondade na nossa vida, na nossa atitude. A próxima atitude é uma palavra que também a gente não está acostumado a falar muito, é a longanimidade. E aí eu fui buscar o que é a longanimidade. E eu fui entender que é a gente agir de forma afável, de forma amigável no decorrer da nossa vida. Então, independente da forma que as coisas chegam na nossa vida, a nossa resposta deve ser amigável, afável. Essa atitude é uma atitude que nos auxilia na nossa evolução. A próxima atitude também está ali nas bem-aventuranças, de forma clara, é a mansuetude. É a gente não se abalar com as dificuldades que vêm de fora. Olha que interessante, se a gente for prestar atenção, e conselho que eu dou,
né? A lista está no decorrer desse vídeo. Volta e ouve de novo, anota, caso precise. A mansuetude, ela tem a ver com a paz. A paz que eu desenvolvo internamente, mas aí de forma a retribuir, independente do que venha para mim, eu retribuo de forma pacífica, de forma mansa. Essa é uma atitude que Paulo também nos provoca a desenvolver. A próxima atitude é a atitude de fé. E eu diria que, apesar das outras terem a sua importância, a fé, ela é a base de todas essas atitudes que a gente está falando aqui. Por quê? Porque como eu consigo responder com mansuetude, como eu consigo responder de forma amigável e afável, como eu consigo ter boa vontade, se eu não entender que existe um benefício não só para o meio onde eu estou inserido, mas para o meu próprio espírito em fazer isso. E esse benefício, entender que esse benefício existe, às vezes a gente pode vincular isso com crença. Eu acredito que todas as minhas boas ações vão retornar para mim. Mas é muito mais do que acreditar, ter fé, é confiar. Aquele que confia não tem dúvida. E somente essa força da fé é capaz de fazer com que a energia que a gente tenha que gastar para desenvolver um novo hábito e transformar isso em virtude seja menor. Porque se eu tiver um pingo de dúvida no meu coração, isso se reflete de forma exponencial na energia que eu tenho que gastar para desenvolver essa virtude. Então, essa fé tem a ver com confiar em Deus e confiar nos processos de aprendizado que Ele apresenta para a nossa vida, confiar que essas virtudes já existem em mim, confiar que eu aplicar essas virtudes vai fazer que não só eu evolua, mas também que uma parte do mundo de regeneração já comece a se materializar no planeta. Isso é a fé. A próxima atitude é a modéstia, ou seja, estar desvinculado da vaidade, estar desprendido das consequências e dos benefícios que as minhas atitudes vão trazer. Sabe o que a gente ouve falar daquele amor, aquele amor que não espera a retribuição? É essa parte do não esperar a retribuição. Está diretamente vinculado à modéstia. O amor incondicional, ou seja, que não importa a condição. Eu preciso desenvolver estas atitudes independente dos benefícios que elas podem me trazer. Isso tem a ver com modéstia. A penúltima atitude que Paulo nos apresenta é a continência, ou seja, o autodomínio. E isso está diretamente ligado ao fato de eu desenvolver virtudes, porque essa disciplina e a energia necessária para que eu consiga mudar o meu hábito está diretamente vinculado a esse autodomínio, essa continência. Então olha que interessante. Conforme Paulo vai falando dos frutos do Espírito, ele vai dando para a gente exatamente quais são as atitudes que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia para evoluir. E a última, ele chama de castidade, e essa é muito fácil a gente vincular aos conceitos sexuais, mas a castidade ela vai um pouco além. Ela vai para a abstinência dos prazeres da carne. Ou seja, eu não buscar, e aí tem tudo a ver com o fato da gente ouvir sempre dizer que para a gente evoluir, a gente tem que se desmaterializar. E se a gente for olhar na sequência das 12 atitudes que Paulo propôs para a gente, essa é a única que fala sobre essa desmaterialização. Ou seja, tem tanta coisa que a gente consegue desenvolver e que consegue nos abastecer de prazeres espirituais para que a gente se desvincule dos prazeres carnais, que olhar para essas oportunidades com
uma ótica positiva, talvez mostre para a gente que o processo não seja tão difícil. Talvez a inércia seja o problema. E uma coisa que no versículo 23, Paulo fala dessa carta aos Gálatas, no capítulo 5, é que se a gente conseguir desenvolver todas essas atitudes, nós estamos isentos das leis que nos obrigam a andar de forma, as leis que dirigem o nosso caminho. Porque se a gente conseguir desenvolver todas essas atitudes, a gente não precisa mais de diretrizes para fazer o que é certo, a gente vai fazer o que é certo pelo que é certo. Então, aqui eu consegui encontrar e tenho refletido bastante em como eu faço para aplicar essas mudanças de hábitos. E assim, obviamente que se a gente olhar para esses 12 hábitos e refletir, como eu faço para aplicar isso tudo ao mesmo tempo? A energia que a gente tem que gastar é uma energia muito grande. Então, na reflexão de hoje, para que a gente alcance a ascensão do Espírito, aumentando o bem dentro de nós, a proposta é que a gente escolha uma dessas atitudes. Talvez, se esteja muito complicado aplicar isso de forma consciente e constante durante um período grande, a gente possa escolher, nesse mês eu vou buscar ser um pouco mais amável, amigo. E eu vou receber as pessoas que chegam a mim desenvolvendo amizade, entregando o melhor de mim. Para completar o raciocínio, existe um estudo que diz que se a gente quer se desvincular de um vício, corporalmente falando, se a gente conseguir ficar 40 dias longe desse vício, nós conseguimos desintoxicar a necessidade do nosso corpo em relação àquela vontade, aquele desejo que o vício traz para a gente. E se a gente for parar para pensar, 40 dias não é muito tempo. Tem um pouco a ver com o conceito que o cristianismo traz da quaresma. Então, por que não, de 40 em 40 dias, a gente escolher uma dessas atitudes para começar a implementar na nossa vida? E, obviamente, chegar no estado perfeito de cada uma delas demanda tempo, demanda energia, mas se a gente fizer isso de forma consciente, tomando as rédeas da nossa evolução, deixando de evoluir de forma inconsciente, eu acredito que, pela repetição, pela disciplina, a gente vai conseguir alcançar, de forma mais rápida, o estado que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nos provocando de forma imperativa, sede perfeitos, assim como é nosso Pai. Que essas reflexões de hoje possam, de fato, ter trazido para vocês essa visão mais prática que pelo menos trouxe para mim. E que fique um pouquinho mais fácil de escolher o quanto de energia a gente vai gastar na nossa evolução no dia de hoje, no dia de amanhã, no próximo mês, no próximo ano, até o fim da nossa encarnação, e sabendo que a evolução permanece enquanto a gente também está desencarnado, por que não dizer durante toda a nossa vida? Agora, convido vocês a, fechando os olhos, agradecer pela oportunidade de reflexão, agradecer por aqueles que vieram antes, assim como Jesus, assim como Paulo e assim como tantos outros que deixaram para a gente o caminho que nós podemos percorrer
Mas cabe a gente buscar, através do estudo e do conhecimento, identificar o mapa desse caminho. Amigos espirituais, nos auxiliem no nosso processo evolutivo, que nós possamos realizá-lo de forma consciente, que nós possamos desenvolver assim a autonomia necessária para que deixemos de dar trabalho para Deus e que nós possamos, ao contrário, auxiliar na realização da frutificação daquilo que Ele já colocou no planeta e dentro de nós. Que nós possamos, juntos, dentro da nossa casa, transformar o nosso ambiente e, por que não dizer, já materializar o reino de Deus dentro da nossa vida, assim como nós pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.